Boa noite, pessoal. Desculpa o improviso aí mais uma vez, mas vou falar um pouquinho aqui do povo Marubo para vocês. No caso, o artista que eu escolhi foi o Antônio Brando Marubo. O povo Marubo, ele se localiza ali no sudoeste da Amazônia, próximo à fronteira com o Peru, nas cabeceiras do rio Ituí e do rio Curaçá, no Vale do Javari. O que foi bem interessante com a pesquisa, que fez muito sentido em algumas questões. Até a professora comentou sobre o Bruno, né, e o Dom. Então, bom, eles vivem nessa região amazônica, onde a geografia dos domínios, né, morfoclimáticos, falando um pouquinho no sentido geográfico, de ambiência amazônica, né? Mas tem uma quantidade de colinas que talvez não seja tão comum quanto nas bacias no interior da Amazônia, né? Onde a altitude é basicamente zero, né? A mesma altura do mar. Aqui um pequeno mapinha sobre, né? O que acontece lá, que eu vou adentrar um pouquinho mais, é o tráfico de drogas pela fronteira e a pesca ilegal, como a professora mesmo comentou. Aqui um pequeno mapinha com, inclusive, alguns povos isolados, né, que são essas flechinhas que são representadas. Acabei não colocando exatamente as referências da professora, mas foi por onde eu fiz a pesquisa e eu achei bem interessante. Aqui falando um pouquinho do Dom Phillips e do Bruno Pereira, né, que foram assassinados no Vale do Javari, que inclusive tem uma pequena notícia aqui no Diário Racismo Ambiental sobre, né, como essa região está virando um local muito perigoso, inclusive tendo esses assassinatos, né, do Dom Phillips e do Bruno Pereira e mais, né, ofereceram aqui, por exemplo, R$80 mil pela cabeça de uma das lideranças indígenas, coordenador da Unijava, que, se não me engano, é a união dos indígenas do Vale do Javari. Curioso que esse ano, né, eu dei uma pesquisada e foi o primeiro ano que fizeram uma zona eleitoral ali dentro do núcleo, né? Então isso foi bem curioso. Inclusive eu assisti o documentário que é da Justiça Federal, se não me engano, Justiça Eleitoral, desculpa, que tem no YouTube. Pessoal, se quiserem ver um pouquinho, achei interessante. A FUNAI realizou umas expedições ali em 2019 para a proteção dos indígenas Corubo, mas também dentro da equipe tinha alguns indígenas Marubo que fizeram parte, né, nesse auxílio da FUNAI. Uma das questões atuais, para além dessas questões da violência, né, foi ouvindo ali um dos líderes indígenas nesse documentário falando da saída dos jovens, né, que é isso que eles querem evitar por conta dos problemas vinculados, né, do alcoolismo e uso de entorpecentes e drogas. E curiosamente, né, uma foto pessoal é que isso, em algumas comunidades que eu fui, né, alguns núcleos, tanto indígenas quanto quilombolas, e os estudos que eu fiz na faculdade, isso é uma questão comum, infelizmente comum nessas comunidades tradicionais, assim, essa saída dos jovens, né. Tem algumas fotos aqui. E para finalizar, né, pessoal, foi bem rápido a apresentação, não queria passar dos 5 minutos, mas uma das falas do líder ali que me chamou a atenção no documentário foi essa: o governo para mim é a terra. Então a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre o vínculo deles com o espaço onde eles habitam, né, e com essa convivência. Gostei desse mapa ilustrativo, né, que deixa bem claro o espaço sudoeste, onde a comunidade se encontra, e é justamente o Vale do Javari, né, e tem uma grande quantidade de povos aqui, pelos dados que eu vi, a segunda maior reserva, né, o segundo maior território indígena aí do país, então extremamente relevante.